Bom, rapaziada, nesse vídeo a gente vai criar o jogo do Pong. Bom, se você achou o vídeo do jogo da Snake complicado, não se preocupe que nesse vídeo eu vou bugar seu cérebro. O seu cérebro vai bugar daqui pra frente. E esse vídeo eu acredito que vai ser um divisor de águas na vida de muitos, para ver se programação é realmente o que você quer. E aqui a gente vai usar muita matemática, muita lógica de programação. E é isso, rapaziada. Eu vou dividir a codificação do jogo em partes. Bom, a primeira parte, né, como de costume, a gente vai criar a tela. Depois de criar a tela, a gente vai delimitar o FPS do jogo. Depois de delimitar o FPS, a gente vai criar o loop. E depois de criar o loop, a gente vai criar a bola. Tudo sobre a bola, né? Como ela funciona, a simulação de física dela na tela e o sistema de colisão com as laterais, né? Que vai ser a parte que a gente vai criar a surface, que vai mostrar a pontuação tanto do nosso oponente, que vai ser uma IA, e o do nosso player. Depois de criar essa parte sobre a bola do sistema de pontuação, a gente vai criar o player, entendeu? O controle do nosso player. E depois de criar o player, a gente vai criar a IA. E eu vou explicar como que ela funciona. E é isso, nosso código vai ser dividido nessas partes. Então vamos começar aqui. Vamos importar a biblioteca Pygame. Importe Pygame. Que eu vou usar aqui SP. O que é SP? Eu estou abreviando o nome da biblioteca Pygame para chamar ela só de P. Simples assim. E a gente vai precisar também da random, né, que é para a gente randomizar a direção da bola também. Quando ela começar, quando ela colidir, ela vai randomizar a direção de inicialização. Então eu vou importar a random e eu vou também abreviar ela para apenas R. E a gente vai importar a size, que é simplesmente para a gente fechar o jogo. E agora a biblioteca para a gente poder controlar o player, que é from pygame.locals import tudo. Bom, então vamos criar aqui a tela. Primeira parte, né? pygame.init tela. Bom, então ela vai ter uma largura de 1280 e uma altura de 550 pixels. Agora a gente vai criar a variável string, né, que é a tela, pygame.display.setMode x e y. Bom, agora vamos criar um nome, que é pygame.display.setCaption. Vou chamar de Pong. Bom, agora vamos delimitar o FPS do jogo. FPS igual pygame.time.clock. E agora o loop. O loop é a parte que a gente vai implementar, né, as funções. A gente vai pintar a tela, desenhar a bola. A gente vai desenhar também uma linha no meio. A gente vai desenhar o player. A gente vai desenhar o nosso oponente. E o score, que é a pontuação de ambos os jogadores. Bom, então para começar aqui, a gente vai primeiro capturar os eventos. Então aqui vai ser eventos. Para cada evento em pygame.event get, ou seja, a gente vai pegar os eventos. O primeiro aqui é o fechar tela, if event.type igual pygame.kit, que é quando a gente clica, né, no botão vermelho. Então size exit. Essa aqui é a forma correta de fechar, né, o nosso jogo, que aí ele finaliza tudo que estava acontecendo. Bom, agora a gente vai implementar o FPS.
e atualizar o frame. Bom, primeiro a gente vai colocar aqui pygame.display.flip, né, que é a atualização do frame, e o fps.tick 60. Isso aqui é a atualização do frame, isso aqui é a velocidade que ele vai ser atualizado, ou seja, 60 quadros por segundo. Bom, vamos criar as cores, né? Cores. A cor que eu vou colocar para a tela vai ser a seguinte, que eu vou chamar de S-Color, né? Screen Color. E existem duas formas de criar cor no Python, né? Pygame, que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, existe uma função que você pode usar umas cores através de um texto, ou seja, são cores já pré-definidas que basta você colocar a cor que você quer, que eu vou colocar aqui. Pygame.color, essa é a função, e aqui a gente coloca a cor. No caso eu quero um fundo preto, né? Que o jogo clássico do Pong ele tem um fundo preto. Então eu vou colocar aqui também um fundo preto, que é a seguinte cor, que é Gray 8, né? Essa cor, é uma cor mais escura. Então essa vai ser a cor do nosso fundo. Bom, agora a segunda forma de criar cor no Pygame. Bom, eu quero que todos os meus elementos sejam branco, porque no jogo clássico, né, os elementos são todos brancos. Então eu quero criar meio que uma réplica do jogo antigo. Então, como eles vão ter a mesma cor, então eu vou definir apenas uma variável. Mas, caso se você quiser mudar as cores, né, fica aí a seu critério, basta só criar as variáveis diferentes para cada elemento e atribuir a cor a eles, que eu vou mostrar como atribui daqui a pouco. Como eles vão ter a mesma cor, então eu vou chamar essa cor de light. E eles vão ser branco, então eu vou colocar da seguinte forma, 200 em todos. Bom, a gente viu, né, no jogo The Snake que aqui representa a quantidade de vermelho, aqui é a quantidade de verde e aqui é a quantidade de azul. Então, dessa forma aqui, ele fica branco. Agora vamos criar o retângulo dos nossos elementos, né? O primeiro que a gente vai criar vai ser a bola. Então, vou colocar aqui elementos. E é o seguinte, pessoal. Esses elementos a gente vai criar a partir de uma função chamada rect. Rect é para a gente criar um retângulo, ou seja, isso aqui não é um elemento em si, mas apenas o retângulo dele. E esse retângulo ele possui as seguintes propriedades que eu vou mostrar na tela para vocês verem. Ele tem o centro, né, que representa tanto o centro de y e o centro de x, o top, que é a parte de cima, o bottom, que é a parte de baixo, o left, que é a parte esquerda, e o right, que é a parte direita. E existem as outras propriedades, que é top de left, top de right, bottom left e bottom right. Bom, pessoal, é o seguinte, então vamos criar aqui a bola, que eu vou chamar de ball, igual pygame rect, né, que é a função, e aqui a gente vai definir primeiro o tamanho da nossa bola. Bom, ela vai ser 30 por 30, né? Como ela tem altura e largura igual, então ela vai ser uma bola perfeita, um círculo perfeito. E os outros argumentos, né, da função é a posição, ou seja, o primeiro argumento é a posição de x, o segundo é a posição de y, e o terceiro e o quarto é a largura e a altura. Bom, eu quero que a bola comece no centro, então eu vou dividir ela por 2, mas a gente vai desenhar e a gente vai ver que ela não vai ficar centralizada corretamente e eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, vamos desenhar o nosso elemento. Como que a gente faz isso? Lembrando que os desenhos, né, na tela eles têm que ser antes da atualização, então a forma correta é antes, né? E eu quero explicar também a ordem de surface no Python. Bom, um elemento aqui na linha de código,
ele é desenhado atrás do elemento que está abaixo dele no código. Como assim? Bom, como eu vou pintar aqui o fundo primeiro, então eu vou colocar screen.fill e a gente vai colocar a cor do fundo que a gente definiu, que é esse color. E se a gente inicializar, a gente vai ver que o fundo vai estar pintado. Bom, tá aqui o nosso fundo, né? Cinza. Bom, agora se eu quiser desenhar a bola, eu não posso desenhar aqui em cima, porque a bola vai ficar atrás desse fundo. Então, a ordem de surface é a seguinte: a bola tem que ser abaixo dele no código para ser desenhado à frente. Simples assim. Bom, no caso aqui, a gente vai desenhar a linha. E para a gente desenhar, é da seguinte forma: pygame.draw, né? Draw, e o que a gente vai desenhar? Que é a line, que é uma linha. Para a gente desenhar uma linha é da seguinte forma: a gente tem que informar qual surface que a gente vai desenhar. É a surface principal, né? Ela é a surface main, que é a própria tela. É onde que a gente vai desenhar, então é a tela. Então, screen. E o símbolo do argumento é a cor. Qual cor que a gente vai desenhar? É a light, que a gente definiu, né? Que é a cor de todos os elementos. E o terceiro argumento, como aqui é a linha, ele possui 4 argumentos. Por quê? Essa parte aqui é o ponto inicial da linha e essa parte aqui é o ponto final da linha, ou seja, por onde ela começa e onde ela termina. Bom, eu quero que seja uma linha ao meio, então eu vou dividir, né, a largura por 2 e começar na posição 0. Bom, aqui a gente tem a posição dela inicial, né, da linha no gráfico. E sobre gráfico a gente falou sobre ele no jogo da Snake, e aqui eu vou dar uma breve explicação também, que é basicamente a mesma do jogo da Snake. Bom, o nosso gráfico tem a parte de cima, de baixo, esquerda e direita. A linha vertical é o Y e a linha horizontal é o X. O que a gente está fazendo? A gente está dividindo o X por 2, ou seja, a metade, e começando na posição 0. E a gente vai até Y, então é X dividido por 2 até Y. Isso vai criar uma linha ao meio. Só um outro argumento que eu vou colocar aqui, que é blend. O blend ele serve simplesmente para deixar uma linha mais suave. Então, se ele tiver uma linha, fica suave. Se tiver 0, ele não fica uma linha suave, porque não faz sentido usar ele como 0. Se a gente não quiser usar uma linha suave, basta a gente não usar. Mas eu vou colocar aqui uma linha suave. Então, se a gente inicializar, a gente tem uma linha ao meio. Vamos criar agora a bola, né? Desenhar a bola. Que é pygame.draw elipse. Elipse é para a gente poder desenhar um círculo. Então, como que a gente desenha? É da mesma forma, semelhante da linha, onde a gente vai desenhar a cor e o retângulo, né, que a gente vai desenhar. Lembre que eu criei aqui o nosso retângulo, que é o retângulo da bola. E por mais que ele seja um retângulo, não confunda, porque o retângulo é a forma de todo elemento. Por mais que ela seja um círculo, ela possui um retângulo, que são as propriedades dela, que é as propriedades de x e y dela. Bom, então vamos desenhar aqui a bola, ball, e se a gente inicializar, a gente tem uma bola não centralizada ao meio. Bom, eu disse para vocês que a gente ia voltar no retângulo dela para ajustar a posição dela. Por quê? Bom, quando a gente centraliza aqui, quando a gente for centralizar um elemento, ele vai centralizar a partir do ponto de origem, que é o top left. O top left é o ponto de origem de todo o elemento rect aqui. O ponto de origem está aqui, ele está centralizado, mas a gente quer centralizar ao meio. Então, basta a gente subtrair pelo tamanho da bola, que é menos 15. Isso vai fazer que ela fique centralizada corretamente na tela. Então, se a gente inicializar, agora ela está perfeitamente centralizada. Bom, agora vamos criar a simulação de física da bola. Como que a gente faz isso? A gente precisa criar a velocidade da nossa bola. E tudo aqui vai ter uma velocidade. Vai ter a velocidade do nosso player,
a velocidade da bola e a velocidade da IA. Vamos colocar aqui velocidade e a gente vai fazer da seguinte forma: ball speed x, eu vou colocar ela como uma velocidade 7 e a gente define o mesmo para y dela. E a gente vai criar agora a função dela, que eu vou chamar de função simulation, né? Simulação, que é a simulação de física dela. Então a gente vem aqui, def simulation. Bom, como que a gente faz isso? Eu vou colocar aqui que a propriedade x, a bola, né, do retângulo, a gente vai atribuir a velocidade 7 de x, né? E o mesmo para y. O que a gente está fazendo aqui? Conforme o loop ele vai atualizando a 60 quadros por segundo, o que vai acontecer? A bola, ela vai, a cada atualização aqui, ela vai receber a velocidade 7 em x e y dela. Isso vai fazer com que ela se movimente. Bom, então vamos criar aqui agora a física da bola, que é da seguinte forma: if ball top menor ou igual a 0 ou ball.bottom, que é a parte de baixo, maior igual a y, a gente vai inverter essa direção, que vai ser speed y vezes igual a menos 1. Bom, vamos entender aqui com calma o que a gente está fazendo. E eu quero dar uma pausa aqui agora e dar uma palavrinha muito importante para vocês, e eu espero que eu toque o coração de vocês. Bom, é o seguinte, pessoal, a gente vai usar muita matemática aqui. E matemática, ela é essencial para você usar na sua vida em tudo, entendeu? Se você quiser ser rico, você precisa parar de vender o seu tempo e empreender mais. Seja um resolvedor de problemas, entendeu? Você tem que resolver o problema das pessoas. Se você quer perder peso, você tem que diminuir a quantidade de gordura que você consome, a quantidade de besteira e comer coisas mais saudáveis e praticar mais exercício físico. Se você quiser ganhar mais massa muscular, você tem que diminuir a quantidade de porcaria que você come e se alimentar de proteína e praticar muito exercício que lesione os seus músculos. Se você quer ter sucesso na sua vida, você vai ter que sim gastar muito tempo estudando. Você vai ter que se dedicar mais que a maioria, mais que o normal. Sempre mais e nunca menos, entendeu? E a matemática ela é assim mesmo, ela é meio confusa, ela é meio complicada, mas ela é uma ciência exata. Então ela não falha, ela não erra. Então nunca deixe a matemática de lado, entendeu? Ela é complicada assim mesmo, mas ela é a sua melhor amiga e ela funciona exatamente como um jogo de xadrez. Ou o resultado é 1 ou não é, ou 1 mais 1 é 2 ou não é. Ponto final. E isso é complexo, porque a vida é cheia de condicionais, né? E é isso que eu queria passar para vocês. Então vamos voltar aqui para o nosso jogo. Bom, o que está acontecendo aqui? Ball top, a gente está fazendo o seguinte: a propriedade top e bottom é uma propriedade também y, ou seja, uma coordenada y da bola. Eles são exclusivamente y. Então top e bottom são exclusivamente y. E left e right são exclusivamente propriedades com coordenadas de x. Então, entendido isso, o que a gente está fazendo? A gente não precisou definir o y aqui, porque o próprio top já é um y. Então, por isso que a gente colocou menor ou igual a zero. Bom, se o top ele for menor e igual a zero, então ele vai inverter o y. Então, vamos supor aqui, lembrando do nosso gráfico, quando a bola está subindo, ela está indo em menos 7. Por quê? Quando está subindo, lembra que está diminuindo o valor. Quando está descendo, está aumentando. Quando está indo para a esquerda, está diminuindo. Quando está indo para a direita, está aumentando. Só que no caso, o de x. Como a gente está aqui na parte de y, então o que está acontecendo? Aqui a velocidade da bola ela vai estar
menos 7. Então o que vai acontecer? Como ela está menos 7, a gente vai multiplicar menos 7 por menos 1. Bom, menos com menos na multiplicação é mais. Então vai ser 7 positivo o resultado. E isso aqui é um operador de multiplicação e atribuição. Todas as linguagens de programação têm esse operador e outros operadores, né, matemáticos, que o que ele faz? Ele faz um cálculo e usa o sinal aqui para atribuir. Esse sinal aqui, ele está atribuindo o valor. Então ele é o operador de atribuição. Por que eu estou explicando isso? O sinal de igual, ele é um operador que ele pode ser usado tanto como operador de atribuição quanto como operador de comparação. No caso aqui, o sinal de igual, ele está sendo usado aqui como comparador. Por quê? A gente está comparando se a propriedade y aqui ela é menor que zero e igual a zero. Então, no caso, esse sinal de igual, ele quando é usado como comparador, ele é dois sinais de igual e não apenas um. Quando é apenas um sinal de igual, ele é usado para atribuir valor, e quando é dois, ele está comparando. Então é bom ter uma boa compreensão, né, sobre operadores de atribuição e operadores de comparação. É muito importante se você quiser ser um programador diferenciado. Lembrando, recapitulando, você vai ter que gastar mais tempo que o normal estudando. Se você quiser ser um programador acima da média, se você quiser criar jogos complexos, né, como o jogo do Pong. Bom, então voltando, ao invés da gente fazer um código grande, né, eu vou explicar aqui para vocês o operador de comparação de sinal de igual. Ao invés da gente falar se if, né, se baltop for igual a zero ou baltop menor que zero, ao invés da gente fazer isso aqui, né, com código grande, a gente simplesmente coloca, né, o operador de comparação menor ou igual, né, que juntos eles formam um único operador de comparação, que é o menor ou igual. Então, eles operam juntos. Então, continuando. Se o valor for menor ou igual, né, quando ela estiver subindo, né, a gente viu que ela vai estar em menos 7, então vai ser menos 7 vezes menos 1, que vai dar 7. E após a multiplicação, ele vai atribuir esse valor à variável. Então, ela vai descer na tela. E se a velocidade dela for maior igual a y, então significa que ela está descendo. Então, a velocidade dela não vai estar em menos 7, ela vai estar em 7, porque ela vai estar descendo. Então, vai ser 7 vezes menos 1, que vai dar menos 7. Então, o resultado vai ser atribuído à variável ballSpeed y e ela vai subir. Isso que dá o efeito dela quicar na parte de cima e de baixo da tela. Bom, nas laterais, se a gente quisesse fazer ela quicar, a lógica é a mesma, só que a gente ia usar x e não y. Mas, como é um jogo do Pong, né? Quando atinge as laterais, a bola não quica na tela. A gente marca a pontuação. Então, if ball.left menor ou igual a zero, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter que criar agora a variável de tempo, né, que ela vai receber o tempo da colisão. E a gente vai entender como isso funciona. Bom, então vamos criar aqui a variável tempo. E eu vou colocar ela com valor none. None significa que ela não tem valor nenhum. Bom, agora a gente vai vir aqui e vai colocar tempo é igual a pygame.time.getTicks. Essa função é para a gente poder atribuir o tempo exato que ela colidiu com a lateral esquerda e também a lateral direita, que é ifBall.right maior igual a x, e também vai atribuir. Perceba que a variável tempo está meio apagada. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma parte muito importante aqui na nossa função, que é definir essas variáveis, que são variáveis locais, né, aqui no programa, para global. Por quê? Quando a gente transforma a variável em global, a gente fez aqui a alteração dela, né? A gente está atribuindo o valor, né, que é o tempo exato que ela colidiu com as laterais,
E a gente está modificando também a coordenada de x e y dela, ou seja, a posição dela na tela. E para toda essa matemática aqui ser acessível para o nosso programa, a gente tem que liberar elas daqui de dentro, porque elas estão aqui apenas com os valores alterados localmente. Então, para ela ser acessada pelo nosso loop, né, do nosso jogo, a gente tem que colocar ela como global, ou seja, as modificações dela aqui vai ser globalmente acessível. Então a gente coloca da seguinte forma: global speed x, speed y e tempo. Você vê que ficou claro? Então toda modificação aqui vai ser acessada por todo o nosso programa. Bom, agora vamos colocar a função, né, no nosso jogo, que é simulation. Eu vou apenas nomear aqui, né? Vou chamar isso aqui de desenhos, que são os desenhos. Isso aqui, atualização. Se a gente inicializar, a gente vai ver que a bola vai estar colidindo e se movimentando. Colidiu com a parte de baixo e passou aqui nas laterais. Perceba, né, que ela desceu, né? Ela começa descendo. Por quê? Porque o valor de inicialização dela está positivo. Se a gente quiser que ela comece subindo, basta colocar ele como negativo. Então, só para ver se está colidindo com a parte de cima. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai criar a função de reinicialização da bola. E para isso a gente vai usar agora a biblioteca random. E vai ser da seguinte forma. A gente vai criar a função def reboot. Como que essa função funciona? Vai ser da seguinte forma. A gente vai definir também as modificações que a gente vai fazer aqui como global, né, acessado por todo o nosso programa. No caso, aqui a gente está precisando da informação de tempo, né? Então, quando ela colidir, a variável tempo vai receber um valor e a gente vai ter essa informação aqui no reboot. Bom, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, dentro da função reboot, o tempo atual, ou seja, o tempo atual que começou a função reboot e não o tempo que a bola colidiu. O que acontece? A gente vai colocar aqui tempo atual igual a pygame.time.get.getTicks, né, também. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Como a bola colidiu, né, com a lateral, a variável tempo vai receber um valor. O que a gente vai fazer? Bom, o tempo atual ele é o mesmo tempo de tempo. O tempo atual, esse getTicks, ele atribui o tempo de colisão exato que a bola colidiu. Ou seja, quando a gente inicializa o init, essa função getTicks, ele vai pegar o tempo desde a inicialização do nosso programa. Ou seja, começou, ele já começa a contar o tempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Vamos supor que a bola colidiu com a tela em 4 segundos, né? É relativo. Mas enfim, ou seja, o tempo dos dois é o mesmo, o tempo e o tempo atual, ou seja, eles têm o mesmo valor. Então o que acontece? Vamos supor que em 3 segundos a bola colidiu com a parte direita da tela. Então a gente vai fazer um cálculo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai querer parar a posição da bola. Mas antes de parar, a gente vai centralizar ela. Então vamos fazer o seguinte, ball.center igual a x dividido por 2 e y dividido por 2. Então aqui a gente centralizou a bola. Vou tirar essa parte aqui só para eu explicar. Bom, por que aqui eu apenas dividi a posição da bola por 2? Porque a gente está se baseando no centro para centralizar a bola, pessoal. Simples assim. Quando a gente for centralizar ela aqui a partir do ponto de origem, porque quando a gente cria o retângulo, ele é a partir do ponto de origem, ou seja, ele começa para a gente centralizar ele a partir do ponto de origem, que é o top de left. Por isso que a gente teve que se subtrair por 15 em x e y. Mas como a gente está centralizando a partir do centro, a gente simplesmente divide por 2. Simples assim. Bom, agora voltando ao tempo. A gente já entendeu que a bola, quando ela colide, a variável tempo atual e o tempo, eles recebem o mesmo valor de tempo. Então vamos supor que a bola colidiu em 3 segundos. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já centralizou a bola quando a função foi chamada e agora a gente vai parar a velocidade dela. O
que vai ser da seguinte forma: if o tempo atual menos o tempo for menor que 1200, bom, vamos supor que a bola colidiu na parte direita da tela em 3 segundos. A gente já entendeu que tempo e tempo atual eles possuem o mesmo valor. Então, 3 menos 3 é igual a 0. 0 é menor que 1200. Então, após ter centralizado a bola, a gente vai também diminuir a velocidade da bola para 0. A gente vai parar a bola. Então, a gente vai colocar speed x e speed y igual a 0, 0. Bom, como a gente está atribuindo o valor para duas variáveis aqui, a gente tem que colocar uma vírgula. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente colocar aqui 0. Né? O valor ele é atribuído individualmente. Então, esse 0 é para o x e esse 0 é para o y. Bom, o que acontece? Realmente, a bola colidiu com a parte de direita em 3 segundos. Então, a gente já entendeu que tempo atual e tempo possuem o mesmo tempo, ou seja, essa função pygame.time.getTicks, ele atribui o tempo desde a inicialização do programa, a variável. Então, a gente atribuiu tanto para tempo quanto para tempo atual. Então, vamos supor que a bola colidiu em 3 segundos, né? Então, foi 3 menos 3, então 0 é menor que 1200, parou a velocidade da bola e, após zerar o tempo, após ele se tornar 0, ou seja, ele vai depois continuar rodando. Então, o que vai acontecer? Quando o valor dele em milissegundos for maior que 1200, então ele vai continuar no loop 1000 milissegundos, 1100 milissegundos, 1200 milissegundos, 1201 milissegundos. Então, já passou. Então, else, ou seja, se o tempo ele for maior, então a gente vai randomizar a direção da bola, ou seja, a gente vai soltar a bola do meio, que vai ser ball speed x igual a 7, a gente vai atribuir o valor de 7 e a gente vai multiplicar ele por uma escolha aleatória, por um número aleatório. Random choice, que é a função da random, né, que é uma escolha aleatória, agora a gente está usando a função da random, que vai ser 1 ou menos 1. Ou seja, se em x for uma escolha aleatória de 1, então vai ser 7 vezes 1, então vai ser 7. Então a bola vai começar indo para a direita. Se for menos 7, então ela vai para a esquerda. Entenderam? Então o mesmo para y. Só que como é y, então vai ser uma escolha aleatória. Se ela vai começar descendo ou subindo. Porque se for 7 vezes 1, então vai ser 7, ela vai descer. Se for menos 1, então vai ser menos 7, então ela vai subir. E um último detalhe da função, que a gente tem que colocar o tempo como nome novamente. Por quê? Se a gente não colocar o tempo como nome, a bola vai ficar presa ao centro e randomizando a direção dela. Por quê? Porque vai ter um valor na variável tempo. Então essa função aqui ela só vai ser executada se tiver um valor atribuído à variável tempo. Então, se a gente não resetar ela para none, ela vai ficar eternamente centralizando e randomizando a direção. Então, agora a gente vai chamar essa função no nosso loop, que vai ser da seguinte forma. Eu vou colocar a função aqui, né? Ela tem que ser chamada após desenhar a tela. Então, if tempo. Bom, esse if tempo a gente está verificando se tem um valor na variável tempo. Então, se tiver um valor, reboot. Então, a bola vai reiniciar. Então, se a gente inicializar aqui agora, a gente vê que a função vai estar funcionando. Então, centralizou, randomizou a direção. Né? Colidiu, centralizou, randomizou a direção. Agora, vamos ver o que acontece se a gente não resetar o valor da variável tempo. Né? Vamos tirar aqui. Então, perceba que acontece esse erro, ou seja, ele vai ficar centralizando e randomizando a direção. Por quê? Essa função ela vai ser chamada quando a variável tempo tiver um valor. Então, se tiver um valor, ele vai ficar reinicializando. Por isso que ele fica centralizando e randomizando a direção. Então, a gente libera a variável, entendeu? A gente reseta ela
para não ter nenhum valor e não ficar aqui chamando infinitamente a função. Por isso que a gente tem que colocar como nome. Bom, então pessoal, agora a gente vai criar o sistema de score. Para a gente fazer ele é da seguinte forma. A gente vai criar aqui score. Eu vou colocar score underline player igual a 0 e a score igual a 0. E para a gente criar o texto, né, que mostra a pontuação na tela, a gente precisa criar uma surface. Para isso a gente vai criar a fonte do nosso texto e o tamanho dele. Então como é que a gente faz isso? Eu vou criar uma variável chamada GameFont e a gente vai usar a função fonte do Pygame, que é pygame.fonte, e aqui a gente coloca a fonte que a gente quer e o tamanho dela. E a fonte que eu vou usar é a seguinte: frisonsbold.ttf. Existem outras fontes, mas a fonte que eu vou usar é essa daqui. E aqui a gente coloca o tamanho do nosso texto, que eu vou colocar como 31. Agora a gente vai desenhar o texto, né, que é a pontuação. Eu vou chamar de HUD. E a gente faz da seguinte forma: a gente vai ter que criar aqui a surface do nosso texto, né, da pontuação do oponente e do player. Então vai ser da seguinte forma: eu vou colocar aqui player surface igual, a gente coloca aqui a fonte, né, do nosso texto, e a gente vai usar a função render, que a função render é para a gente renderizar algo na tela. No caso, a gente vai renderizar um texto. Então a gente pegou aqui a fonte e o tamanho dele e a gente vai renderizar. Bom, seguinte, como a pontuação é uma variável numérica, ou seja, é um número inteiro, a gente vai ter que formatar, né, transformar esse número em string. Então a gente faz da seguinte forma: a gente vem aqui e formata a variável para string, que é f, dessa forma. Né? Isso aqui é para a gente poder formatar uma variável numérica em texto. Bom, então a gente vai colocar aqui score player. Né? E o primeiro argumento da função é esse: o número, né, o valor, ou podia ser um texto. No caso, se fosse um texto, a gente podia colocar simplesmente só a variável. Né? A variável sim, e aqui tinha que ser um texto. Mas como é um número, a gente precisa formatar ele. Simples assim. E aqui, o terceiro argumento, a gente define, né, também, quase a mesma coisa que da linha, se a gente quer um número suave, ou seja, com as bordas suaves. Então eu vou colocar como true, que é verdadeiro. E o terceiro argumento é a cor dele, que é a cor que a gente definiu, que é a light. Né? Bom, então a gente criou aqui a nossa surface, agora a gente precisa desenhar ela. Esse aqui é a surface e agora a gente vai desenhar, que é da seguinte forma: string.bleach, né? Mesma função do Snake Game. E aqui o que a gente vai desenhar? No caso, é o player surface, que é a pontuação dele, e um segundo argumento aqui da função bleach, né? Que a gente já viu no Snake Game. Primeiro é a surface, depois a posição. A posição vai ser a seguinte: o primeiro é x e a outra posição é de y. Na posição x eu vou colocar na 695 e de y eu vou colocar em 15. Então se a gente inicializar, a gente já consegue ver a pontuação aqui em cima. Agora a gente vai criar a do nosso oponente. Então a gente só vai copiar aqui e mudar o nome, né, para IA Surface. Eu vou chamar de IA Oppo Surface. E agora a gente usa também a função bleach, só muda aqui a surface, e a posição, que eu vou colocar ela na 540. Então, ela está aqui, né? Eu só vou botar um pouquinho mais para a direita, que eu vou colocar 565. Bom, vou colocar aqui 700. Bom, aqui eu vou colocar 705. Bom, acho que assim tá bom.
Bom, só um detalhe que faltou mudar aqui, né? Que o score daqui é o da IA. Então a IA score. Agora, pessoal, vamos inicializar, né, para ver. A gente vai atribuir a pontuação, né, dos players quando colidir. Então, como eu vou controlar o meu player na parte direita, né, da tela, então quando a bola colidir com a parte esquerda, então a pontuação do player vai aumentar. Então, score player, score player mais igual a 1. E se a bola atingir a parte direita, então a IA vai marcar a pontuação. Então, IA score mais igual a 1. Então, só um detalhe que essa modificação da variável tem que ser acessada globalmente, né? Tem que ser acessível em todo o programa. Então, a gente coloca aqui, coloca score player como global e IA score. Bom, se a gente inicializar, vai estar funcionando corretamente. Então, o oponente marcou aqui, eu marquei a pontuação. Então agora vamos criar o nosso player, né, pessoal? Para isso, a gente vai ter que criar o retângulo dele. Então é da seguinte forma, vou colocar aqui, player igual a p.rect, né, um retângulo. E aqui a gente vai definir a largura e a altura dele. Ele vai ter uma largura de 10 pixels e uma altura de 140 pixels. E a posição x e y. Bom, eu quero que ele fique na parte direita, então eu vou colocar aqui menos 20, né? A largura menos 20 e centralizado verticalmente, que vai ser vezes 2 menos a altura dele, né? Que é parecido com a centralização da bola aqui, né? Lembrando que a gente está centralizando através do ponto de origem, que é o top left, então a gente só vai subtrair pela metade dele, que é a metade de 140 é 70, então 70. Bom, então eu vou aproveitar e criar já o nosso oponente, que eu vou chamar de oponente. Bom, e ele vai começar na esquerda, então eu vou colocar aqui 10, né? 10 pixels de distância. Aqui eu tive que subtrair por 20, porque é para ele ficar 10 pixels de distância da tela. Se eu colocasse 10, ele ia ficar colado, né, com a lateral direita, e se eu colocar menos 20, ele fica com 10 de distância. Então, o oponente também vai ter 10 de distância, só que ele vai começar no lado esquerdo. Então, vamos desenhar eles, né, o nosso player e o oponente. Eu vou desenhar eles aqui, né, que é p.draw rect. Isso aqui é para a gente desenhar um retângulo. Então, a surface, né, onde a gente vai desenhar a cor. E o que a gente vai desenhar? O player. E vamos desenhar também o oponente. Então, se a gente inicializar, a gente já consegue ver eles. Então, agora a gente vai controlar o nosso player. A gente tem a função aqui, né, a biblioteca pygame.locals, para a gente poder controlar. E vai ser da seguinte forma, pessoal. A gente vai ter que criar uma função aqui bem simples para a gente poder controlar o nosso player, que é a def, que eu vou chamar de def jogador. E a gente só vai atribuir a velocidade dele a uma propriedade y. Pode ser qualquer propriedade, pessoal. Então, eu vou explicar isso também da movimentação da IA. Ou seja, a gente vai atribuir uma propriedade y dele. Como a gente vai controlar só para cima e para baixo, então vai ser player.y, ou podia ser player.top, ou podia ser player.bottom, ou podia ser player.center, né? Centro de y. Então, independente da propriedade que eu usar aqui, eu vou poder movimentar o retângulo. Então, eu vou usar aqui y, né, para ficar mais fácil de entender, mais igual a player speed, né, que é uma variável que a gente não criou ainda. Vamos criar então. Então, vamos colocar aqui player speed igual a 0. Perceba que tudo que se movimenta já tem uma velocidade. No caso, o nosso player, a gente vai movimentar ele. Então ele vai começar parado, porque ele só vai se mover se a gente mandar ele se mover. Então, vamos movimentar ele. Então, como que a gente faz isso? Vou colocar aqui no controle if event.type igual pygame.keydown. Bom, keydown ele serve para dar input a uma variável quando a gente aperta uma tecla. Ele gera input quando a gente aperta e quando a gente segura a tecla. Por que eu estou falando isso?
Quando a gente soltar a tecla, eu quero que a velocidade do nosso player pare, ou seja, ele pare de se movimentar. Para isso, a gente vai usar uma outra função, que é a key-up. Ou seja, o key-down, ele dá input quando a gente aperta a tecla, e existe também input para quando a gente soltar a tecla. Então isso é o que a key-up faz. A função key-up, ele dá um input na variável quando a gente solta a tecla. Bom, primeiro vamos atribuir o valor quando a gente apertar a tecla. Então, vou colocar aqui if event.key, né, que é a chave, foi igual a key, kw. Bom, quando a gente apertar o W, a gente vai subir, então. Então, play speed menos igual a 7, ou seja, menos 7. Quando a gente está subindo no gráfico, o valor está diminuindo, quando está descendo, está aumentando. E quando a gente apertar o S, né, o valor vai estar aumentando. Então, mais 7, ou seja, aqui vai ser 7 e aqui vai ser menos 7 atribuído à variável. Bom, agora eu quero que ele pare a movimentação quando a gente soltar a tecla. Para isso, a gente usa a função keyUp, que é basicamente a mesma coisa, só que a gente muda a função, né, e o valor que a gente atribui à variável. Então, se a gente está subindo, então o valor vai estar em menos 7. Então, quando a gente soltar, a gente vai atribuir o valor mais 7. Então, vai ser menos 7 mais 7 igual a 0. Então, vai parar de se movimentar. E quando estiver descendo, vai ser 7. Então, a gente vai fazer 7, né, o cálculo, 7 menos 7, que vai dar 0 e também vai parar a movimentação do nosso player. Então, agora vamos chamar aqui a função, né, do jogador. E se a gente inicializar, a gente vai estar controlando o nosso player. Bom, agora a gente só precisa detectar a colisão da bola com o retângulo, né? Tanto com o retângulo do player quanto do oponente. E também a colisão da parte de cima e de baixo do nosso player e do oponente com a parte de cima e de baixo da tela. Então, para isso, a gente vai vir aqui primeiro, né? A gente vai colocar a colisão, né, da bola com os retângulos. Então é da seguinte forma: if ball.collide rect, ou seja, essa função ela já faz isso, ela detecta a colisão do retângulo da bola com o retângulo do player e do oponente. Então, if ball.collide rect player ou ball.collide rect oponente. Então a gente vai inverter a direção de x. Então, speed x vezes igual a menos 1. Então, suponhamos que a bola está indo para a direita, então vai estar em 7. Então vai ser 7 vezes menos 1, que vai dar menos 7. Então, a coordenada, né, o valor atribuído à coordenada x aqui vai ser menos 7. Então vai ser essa coordenada menos 7. Isso vai fazer com que a bola vá para a esquerda. E quando ela colide, né, com o retângulo do oponente, então ela vai estar em menos 7. Então vai ser menos 7 vezes menos 1, que vai dar 7. Então vai ser feita essa multiplicação e atribuir o 7 e vai fazer com que a bola vá para a direita. Então, se a gente inicializar, a bola vai estar colidindo com o retângulo. Vamos criar a movimentação do nosso oponente, né? Mas ela está colidindo, sim, tanto do player quanto do oponente. Então agora a última função, que é a nossa IA, né? Como a gente eu quero demonstrar aqui o jogo, né, com uma IA, então eu vou criar uma IA. Mas caso no final do código, se você quiser jogar com outra pessoa, basta você criar uma variável oponente speed 0 e aqui na captura de eventos você coloca os eventos do oponente em outra chave, né? No caso, você cria tanto do key quanto keydown, você copia e muda aqui para setas do teclado, né, que é up e down, né, se for para baixo. Então, aqui você coloca o up e aqui você coloca o down, né, tanto no key up quanto no key down. Aqui embaixo, né, do controle do player, né. Então, você vai poder controlar tanto no W e no S quanto na seta. Só que no caso, você vai atribuir a velocidade aqui ao oponente. Então, você vai precisar apenas
ao invés de criar a movimentação da IA que eu vou criar agora, você vai criar, atribuir a velocidade, né, o mesmo do play aqui, só que ao oponente, né? Você coloca o oponente e oponente speed, né? A variável que você for criar. Só que no caso a gente vai jogar com uma IA, né? Para exemplificar o jogo, para recriar o jogo com base no original, né? Então, da seguinte forma, vou criar a função aqui def IA e da seguinte forma, diferentemente do nosso jogador, né, que a gente tem que atribuir uma velocidade, a velocidade da nossa IA vai ser baseado na posição da bola. Como assim? A gente vai fazer o seguinte: se oponente ponto top, ou seja, a parte de cima do retângulo do oponente, for menor que a parte de cima do top, né, da bola, então isso significa que a bola vai estar descendo. Então a gente vai descer o retângulo do nosso oponente. Então, lembrando, né, eu falei para vocês que pode ser qualquer propriedade de y, mas desde que seja y, tanto do oponente quanto do play. Então aqui pode ser y, centro de y, bottom e top. Então eu vou colocar aqui y também, né? Oponente, a gente vai colocar o oponente y. Como a bola vai estar descendo, então a gente vai descer o retângulo do nosso oponente, que é oponente speed, a variável que eu vou criar aqui também. Então perceba que tudo que se movimenta, né, lembrando, tem um valor, e tudo que a gente for movimentar tem um valor zero, porque a gente atribui a velocidade. No caso, a IA se move sozinha, então a gente coloca uma velocidade aqui para ela se movimentar. Bom, então se a bola estiver descendo, né, se a parte do topo do retângulo do nosso oponente for menor que o topo da bola, então significa que a bola vai estar descendo. Então ele também vai descer. Isso vai fazer com que ele consiga se defender na parte de baixo, mas a gente vai ter que deixar a IA um pouco menos inteligente para a gente poder jogar contra ela. Então, como que a gente faz isso? Quando ela for defender na parte de cima, na verdade eu não quero que ela defenda, eu quero que ela leve ponto na parte de cima. Então a gente vai colocar if oponente ponto top também for maior que ball.bottom. Como assim? Se a parte de cima do retângulo do nosso oponente for maior que a parte de baixo, então ele vai ficar se baseando ali na parte de baixo da bola, ele vai ficar alinhado com a parte de baixo sempre, então ele vai subir. Então a gente só muda aqui o sinal, né? Oponente menos igual ao oponente speed. Então se a gente inicializar agora, a gente vai conseguir jogar com o nosso oponente. Eu percebo que ele está se movimentando, né? Um último detalhe, pessoal. Eu quero que colida, né, tanto o player quanto o oponente com a parte de cima e de baixo da tela. Então como é que a gente faz isso? Da seguinte forma: if player.top for menor ou igual a zero, né, y, então player.top igual a zero. E o mesmo para y. If player.bottom, né, no caso, for maior ou igual a y, então a parte de baixo vai ser igual a y. Então isso vai fazer com que a gente não passe dos limites da tela. E eu vou colocar a mesma lógica para a nossa IA. Só que aqui, em vez de ser o player, vai ser nosso oponente. Então, se a gente inicializar, o jogo está pronto. Aqui é o ponto. Levei um ponto. Bom, então é assim que cria o jogo do Pong. Bom, eu estou vendo ainda se eu pretendo modificar, né, o jogo, ainda vou ver, não é certeza, mas eu acredito que dá para melhorar ele mais ainda. Bom, então o jogo está pronto, é assim que é feito o jogo do Pong no Python. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo trazer algum outro jogo, né? Um jogo mais complexo ainda, né? A gente está sempre em busca de mais desafios. Então eu vou atrás de
criar um jogo difícil, né? Eu vou postar no canal, então se vocês tiverem alguma sugestão, pode colocar aí nos comentários, que eu vou estar olhando. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, isso ajuda bastante no algoritmo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Valeu! I got the cash on me, I got the rest, come dance on me. Make any hundreds and we get to gunning too quick if that boy tryna flex on me. Watch how I do, keep your eyes on me. She wanna waste all the time on me. I do not care, baby, I'm in the heart of the city with shooters that roll on me.